E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo estarei trazendo mais uma vez trechos de grandes investidores. E nesse vídeo eu vou analisar e dar a minha opinião sobre o que eu acho que esse investidor quis dizer. O investidor escolhido é Luiz Alves Paz de Barros. Quando perguntado sobre política e investimentos, a tendência natural é que Luiz Alves sempre fale que a política não interessa, que a política não importa e que independe o presidente. Algumas pessoas questionam muito isso porque elas veem a notícia que o presidente falou tal coisa, a bolsa caiu, o mercado não gostou, coisas nesse sentido. E falam que não tem nada a ver, que ele está louco e que de fato a política impacta e muito na bolsa de valores. O que eu mais vejo é pessoas falando que se o Bolsonaro tivesse, iria subir, ou que se o Bolsonaro caísse, ia cair, etc. Cada um com a sua opinião política. Uns falam que se o Lula ficar na presidência não vai subir nunca. Enfim, existem várias opiniões envolvidas com tudo isso. Eu acho que o que ele quer dizer de fato com relação ao mercado é que o mercado não tem um político de estimação que nem as pessoas e a população em geral, a massa, pensa. Porque o mercado, as pessoas esquecem que existem diversas entidades, existe muita gente por trás do que é o mercado. Existem muitos interesses, existem muitas coisas que estão debaixo das cortinas, digamos assim. A gente não tem acesso, o público em geral não tem informação que nem algumas pessoas têm, alguns investidores possuem. Existem pessoas muito privilegiadas, pessoas que têm recursos para movimentar o mercado, fazer compras pontuais, enfim. Então eu acho que Luiz Alves quer dizer que a gente deve se preocupar muito mais com a questão micro, mesmo que a macro impacte o preço das ações. O que eu quero dizer é que todas essas conversas relacionadas à política não tem um impacto direto, às vezes, com a empresa. Às vezes a empresa não é nada impactada, porém o preço dela, de fato, mexe bastante. É uma volatilidade meio que justificada pelo nível de risco que o mercado coloca naquele momento. O mercado, às vezes, pode ser extremamente pessimista, em pontos até de forma exagerada, fazendo com que o preço despenque. Às vezes o mercado até funciona como um sistema de autorregulagem, quase como regulador do Brasil. Então quando o mercado percebe que uma situação de risco de fato está acontecendo, ele meio que já antecipa esse movimento de risco para as entidades ficarem um pouco mais atentas e tomarem decisões mais racionais com relação ao rumo do Brasil. Então eu acho que é muito interessante o poder que o mercado tem. Não olhando como se fosse uma manipulação, mas como uma forma das entidades perceberem que o caminho que elas estão traçando não é o caminho mais sustentável pelo Brasil. Então, se você ficar se preocupando demais com a macroeconomia, você nunca vai ter um controle sobre as suas decisões, porque é algo que está totalmente fora do nosso poder. Acompanhar política, mais ou menos, não vai mudar nossos resultados, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte no mercado. Quantas vezes a gente recebeu notícias muito ruins e no dia seguinte o mercado subiu? Ou vice-versa, notícias positivas e o mercado simplesmente interpretou da pior maneira possível. Portanto, você acompanhar macroeconomia e política acabam sendo, de certa forma, inúteis. Por mais que a influência no preço seja muito forte de fato, se você ficar se preocupando com isso, você vai perder noites de sono. É muito melhor você esquecer tudo isso de fato, como diz Luiz Alves, até porque os políticos vão se alterando com o tempo, mas as empresas continuam. Então, se você focar no micro, você tem poder de escolha, você pode escolher as melhores empresas, você pode escolher as empresas que dão mais lucro, que pagam mais dividendos. E essa oportunidade que o macro gera de você comprar ações mais baratas é algo que deveria ser positivo. Portanto, foque naquilo que você tem controle, aquilo que você pode de fato escolher e não em políticos. Porque senão você vai ficar sempre esperando o melhor momento, esperando o melhor político para entrar na bolsa e vai perder grandes oportunidades de investir em boas empresas.
Enquanto algumas pessoas ficam debatendo política, algumas empresas já se recuperaram, algumas empresas já se multiplicaram por 5, por 6, mesmo nesse cenário caótico. Então acho que é isso que o Luiz Alves quer dizer. Não é que a política não impacta, é que o mercado reage a essa situação política e precifica os ativos de forma diferente, às vezes exagerando até, seja na euforia ou no pessimismo. Portanto, não é que não impacta, ele impacta sim, mas nos preços. Você tem que se preocupar com aquilo que impacta nas empresas que você tem na carteira. Porque é isso, de fato, que faz você se preocupar mais ou menos. É isso que, de fato, importa. Se a empresa terá seus lucros impactados. Porque por mais que o preço fique lá embaixo por muito tempo, devido à situação macroeconômica, assim que o macro melhora, essas empresas são muito premiadas. Portanto, não é que a política é zero importância, mas é que a importância que você dá para a política é completamente inútil para as suas decisões. Enfim, pessoal, fiquem com o corte. Eu só vou lembrar que é o seguinte, a Bolsa do Lula, ela começou com o dólar a 4, porque o Lula virou presidente. Então, eu sei, mas aí... Lógico, e aqui hoje está por 5 e pouco. Por que será? Porque é o Bolsonaro que é presidente. Tudo pode existir. Você tem toda a razão. Falar. Esqueça quem é governador, quem é presidente, quem é... Não se ligue à política. Quer ganhar dinheiro na Bolsa, esqueça a política. O Brasil vai dar certo. Independente da mão de quem passar. Ponto.